Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, assistimos a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como, por exemplo, o papai calvoludo, a mamãe com instigadora rivalidade feminina e os gêmeos que brincam com o cramunhão. Eu sou o Tonzeira e Clebão da Massa. Olha aí. Diga-me. Você dormiu bem essa noite? Dormi como um anjo. Sem o Black Phillip. Tem o Black Phillip. Xê, o que você mais almeja que ele faria fazer um pacto com o Black Phillip? Então, mas com o Black Phillip sendo o porta-voz do Coisa Ruim, que aí não me interessa muito, não. Não, mas aí... Eu prefiro falar direto com o chefe dele. Eita, que isso? Ligação direta? Nossa senhora, hein? Ué, não, chega de atravessador. Aí sim. Não é assim não, ué. Quero falar com quem decide as coisas, entendeu? E se vocês pudessem falar com quem decide? Vamos lá. Pra me mandar pro céu. Usando o sistema contra o sistema. Isso aí. Claro. Mas não um céu qualquer não, cara. Eu quero aquele Você céu. vai vender sua alma pra ele te mandar pro céu, Exato. Eu quero um paraíso alternativo, cara. Eu quero um paraíso onde só tem os bichinhos de estimação e por aí vai. Boa. Ah, tá. Então, Dudu. Oi. A maçã é o fruto do pecado. Que? Esse é o William te perguntando, fazendo a pergunta aqui. Se a maçã é o fruto do pecado, qual seria a fruta da preguiça? Da preguiça? Cara, deve ser a jaca, deve ser um absurdo de abrir aquele negócio pra comer. Aí a pessoa não abre. Tanto preguiça que dá. Ah, entendi Jaca. pra que lado você foi. Entendi. Eu pensei que você ia falar tipo banana, que não precisa nem lavar. Não, eu não como fruta, né, Xi? Aí não tem esse negócio, não. Calhou, né? Essas praticidades aí não servem pra mim, não. Ô, Tom, Diga, tu crês nas brujas? se tu creas, Tu crês no em creo, las brujas? pero que las hay. Ah, bueno, compadre. Eu sou paraguacho e vim aqui para matarte. ¿Para quê? Paraguacho! Ah, garoto. É isso aí. Então é isso. Vamos vender o castiçal de prata do vovô pra gastar com tudo de pipoca. Então, como Nós oramos para que ele... ele entre no reino de Deus. Que pecado ele cometeu? Tenha fé em Deus, Caleb. Não falaremos mais do Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais feiticeiro da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos fanáticos religiosos que são expulsos da comunidade e precisam sobreviver isolados próximo a uma floresta onde vive uma bruxa. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre sobrevivencialismo no episódio 86 do filme Finch, e a gente também falou de bruxas no longínquo episódio 9 do filme Monty Python em busca do cálice sagrado. Melhor bruxa. Tá tudo lá nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. Como você já percebeu, sou eu quem vou apresentar o programa de hoje, e na ausência do nosso host principal e da dona da porra toda, temos aqui um substituto que já é de casa. Seja bem-vindo novamente, mentor. Estamos aí, obrigado, Dudu, por
me fazer rever esse filme, porque eu dormi na metade dele a primeira vez, mas agora eu consegui ver direitinho. Que isso? Não tem como. Ah, olha só, Não tem como. Sacrilégio você dormir na primeira vez. Porra. Você é daquelas pessoas que você dorme e não vê o filme de novo, nunca mais? Ah, eu dormi, não vou ver mais. Mas não, eu dei uma chance. Eu dei uma chance legal. Agora eu vi direitinho o filme. Obrigado por essa chance. Só sessão aleatória pra Tá bom, dar essa chance. A gente tá aqui pra isso. O mentor tava contando as vezes que ele participou da sessão aleatória já. Daqui a pouco ele vai querer fazer uma comemoração com ele mesmo. O filme de hoje é A Bruxa, um filme de terror que veio da minha lista de filmes. E a minha lista tinha somente filmes de terror. E além da Bruxa, esses filmes de terror são mais recentes aí, ó. E bem interessantes, viu? Eu sugiro aí que a gente... Vou colocar ele na lista de novo aí pra poder aparecer, ó. Tem o de 2023, Fale Comigo. Vocês viram esse? Eu vi. Gostou, não? Não, o plot twist é interessante. O plot twist é legal. Então, ele é diferente. Tem uma pegada diferente. Depois a gente fala sobre ele. Tem também um que chama Ninguém Pode Se Salvar. Putz, isso é muito bom. Esse é excelente. Só o mentor que tá acompanhando aqui, hein? Esse é Eu muito não faço bom. a menor ideia que filme é esse. Nossa, Esse é do alienígena? Esse não promete nada, entrega tudo. Entrega Esse é tudo. bom demais. Bom Esse é demais. muito- Ele tava na minha lista. E Esse é muito também um que saiu agora, tá fresquinho, que chama Tarde da Noite com o Diabo. Que é Putz, eu maravilhoso. baixei pra ver. Menor ideia. Streamer tá aí pra isso. Tá lá no Streamer, deu pra ver direitinho. Sim, baixei isso pra dar uma olhada, porque eu não, acho que não foi pro cinema, né? Não, ainda não chegou no cinema, não sei se vai chegar. Eu só não sei se é baseado em fatos reais, vê? Não. Tá. É filme footage, mas não. Baseado igual o Ed e a Lorraine Warren. Isso, igual a Bruce de Blair, esses negócios. Mas é bem legal, é muito bem feito. Bora então pro filme de hoje, que é o que interessa. A Bruxa é um filme de 2015 dirigido pelo nosso querido Robert Eggers, com o roteiro do próprio Robert Eggers. No elenco nós temos a Anya Taylor-Joy como Thomasin, o Ralph Ineson como o patriarca William, a Kate Dink como a esposa Catherine, além de outros. E o Robert Eggers, ele já apareceu aqui naquele filme O Farol. Não sei se vocês lembram dele. Sim. Mas eu tava revendo o episódio e a Marina falou mais da produção do filme em si e não falou muito do Robert Eggers. Então eu vou falar aqui, ó, que ele nasceu em 7 de julho de 1983 em New Hampshire, nos Estados Unidos. Ele é designer de produção e diretor, conhecido pelo seu trabalho, então, na Bruxa, né? O Farol, de 2019, né? Que já foi episódio aqui. E no Homem do Norte, de 2022, que também é um filmaço. E ele tá produzindo um filme novo agora esse ano. Vou falar daqui a pouco. O Eggers começou sua carreira como designer e diretor de produções teatrais em Nova York, antes de começar a trabalhar no cinema. E desde 2007 ele fez muitos trabalhos em curtas como diretor e designer de produção. E A Bruxa foi o seu primeiro longa-metragem, e já de cara foi muito aclamado pela crítica e pelo público. Atualmente ele está trabalhando no seu novo filme Nosferatu, e promete também, do jeito que o Eggers trabalha... É com o Robert Pattinson, né? Ele que vai fazer o Nosferatu, né? E com o William Dafoe, tá? O William Dafoe ele vai fazer o... tá. Não sei. Tá. Não sei. Ele vai repetir, né? Tá. Ele vai repetir a duplinha, né? Então, aquele negócio, né? O cara trabalha com os atores e aí o negócio dá certo, ele costuma repetir, né? Não, sim, mas eles são puta atores mesmo, é. Quem faz isso muito é o Tarantino, né? O Scorsese faz isso também. Exato. Então, esses caras têm os atores preferidos deles. Numa entrevista ao The Guardian, o Eggers contou que ele não suporta ver a Bruxa novamente. Mas não é por causa de medinho, nada não. Olha só, segundo ele, as suas qualidades como cineasta se transformaram ao longo do tempo e aí ele prefere não relembrar o filme, pois ele não era habilidoso o suficiente na época. Porra, que autocobrança? E aí ele tem uma declaração aqui, ó. Ele fala que abre aspas pro Eggers, ó. Honestamente, eu não suporto assistir A Bruxa agora. Não que seja ruim, as performances são ótimas, mas eu não era habilidoso o suficiente como cineasta para colocar o que estava no meu cérebro na tela. Terapia, vamos tratar disso aí. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele achou que ele poderia ter feito melhor, né? Aquele negócio. E aí ele não quer revisitar
ele fala que foi bem melhor, né? O Farol. Sim. E também no Homem do Norte, mas mesmo assim ele se cobre e fala que não é perfeito, não tem nada perfeito. Faz um Bruxa 2, ou então faz um Cut. Não, Bruxa 2. Não é assim que esse cara trabalha. Então faz um Cut. Cut. É outro nível. É outro nível. Não vai sair Bruxa 2. Faz um Egger Cut da Bruxa. Ai, olha só. Vamos falar então do elenco do filme A Bruxa no nosso memorável quadro Viu, Não Viu, onde a gente comenta onde você viu e onde você não viu o elenco desse filme. Você viu ou não viu? Olha só, a grande estrela do filme é a Anya Taylor-Joy. E ela nasceu em 16 de abril de 1996 em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Só que ela não era estrela, assim, ela é protagonista, mas ela era desconhecida. Ela tinha feito apenas aparições num filme chamado Academia de Vampiros, O Beijo das Sombras, de 2014, e ela apareceu num episódio da série Endeavour. Mas essa menina se destacou nesses filmes e ela foi chamada para fazer A Bruxa. E foi o filme que catapultou a carreira dela no cinema. Só pra ter uma ideia aqui, a gente viu ela nos 2 sucessos do Shyamalan, o Fragmentado e o Vidro, e ela fez a série O Gambito da Rainha, que foi muito, muito bem aceita pela crítica na Netflix, e dublou a Princesa Peach na animação do Super Mario. Ela que faz a voz da Peach? Isso, essa menina tá aí com o gabarito dela alto aí, ó. Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu tava vendo aqui, eu tava vendo A Bruxa, 7 pessoas desse elenco aqui fizeram Game of Thrones. Eles acham o seguinte, vamos pegar os britânicos. Eu acho que só tem eles de britânicos, de atores. Pois é, tem os atores que são meio restritos lá, né, na Inglaterra, então... Não, tipo, aí eu quando eu falei assim, esse cara fez o Game of Thrones. Eu falei, essa mulher fez o Game of Thrones. Eu falei, olha aí. Ele pega todo mundo que fez Game of Thrones pra fazer o... Mas você foi reconhecendo pela feição das pessoas? Eu não consigo fazer isso. Eu falei, esse cara fez Game of Thrones. Já tá meio que no clima, né? Eu falei, meio que no clima. Já tá meio que... O figurino, a maquiagem, meio que a mesma coisa. Então, olha só, a gente não viu a Anya Taylor-Joy no filme Playmobil de 2019. Ou alguém viu Playmobil? Eu não vi. Não é Lego? Não. Playmobil. Tem o filme do Playmobil também. Não confunda a catraca de canhão com cueca de alcatrão. Não, peraí. Tem um filme do Playmobil. A obra do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obra. Olha só. Não confunda ovo de codorna com azeitona albina. Isso, o bife é milanesa com o bife ali na mesa. É isso aí. Episódio de férias é outra coisa, né? É claro. Gente, tem um filme do Playmobil. Eu vou procurar. Filme do Playmobil. Então, deixa eu falar a sinopse do filme do Playmobil aqui, ó. É sinopse grande, o MDB caprichou nessa daqui, ó. Faz parte da rotina da Marla cuidar do seu irmão Charlie. Certo dia, porém, um garoto desaparece no universo mágico de Playmobil. Agora ela terá que embarcar em uma aventura com novos amigos para salvar o seu irmão. Senhor, tem O menino foi sugado pelo brinquedo. Eu vou botar essa imagem lá no grupo. Por favor. Gente, existe um filme do Playmobil. Gente. Eu só me assustei. Eu realmente assustei. Eu vou baixar isso. Mas eu acho que nem deve ter passado aqui no Brasil. Não teve anúncio de nada desse filme. Não tenho a mínima ideia. Olha só, o Ralph Ineson nasceu em 15 de dezembro de 1969 em Leeds, em West Yorkshire, na Inglaterra, e é ator e produtor. Esse cara tem uma carreira extensa de filmes e séries de TV e é conhecido pelos filmes A Lenda do Cavaleiro Verde, de 2021, e Resistência, de 2023. Vocês viram o Cavaleiro Verde? Sim, muito bom. Esse filme é legal, né? Esse filme é muito bom. Eu achei surpreendente, eu gostei muito desse filme. Ele é muito bom. Esse Resistência eu acho que eu não vi, não lembro desse filme, não. Resistência. Novo também. Essa Resistência não... A gente não viu o Ralph no filme Atirando em Peixes. Também não. O filme em inglês chama Shooting Fish. A sinopse é: o plano de 2 vigaristas de roubar o suficiente para comprar uma casa é distorcido quando uma linda garota entra em cena. Eu entendi que os caras querem roubar para comprar uma casa. Cada um tem o seu objetivo de vida aí, né? E onde é que estão os peixes? Você quer assistir o filme para contar pra gente depois, na sua próxima aparição? Aqui. A Kate Dickie nasceu em 25 de abril de 71, no Reino Unido. Ela é atriz e produtora, conhecida pelo seu trabalho em Marcas da Vida, em 2006, Prometheus, em 2012 e Fields, O Nome da Ambição, em 2013. E desses aqui, eu acho que eu só vi só o Prometheus.
É aquele prólogo, né, do Alien, não é isso? Isso, que eu, na verdade, eu fui no cinema assistir, eu não sabia que era prólogo do Alien. Acho que a única pessoa que não sabia era eu. Meu Deus. Acho que eu comecei a desconfiar depois da metade do filme, no final. E essa atriz também tem uma carreira extensa, né? Ela também é mais velha. E a gente não viu ela num filme chamado Não É Mais Um Final Feliz, cuja sinopse é: quando o editor problemático descobre que a sua única autora exitosa está bloqueada e sabe que tem que fazer algo a respeito. É um cara que edita e é uma mulher que escreve, ela parou de escrever e ele tem que resolver um problema aí. Bom, vamos então para a sinopse do IMDb de A Bruxa. Uma família na década de 1630 na Nova Inglaterra é dilacerada pelas forças da feitiçaria, magia negra e possessão. Coisas do capiroto. É isso aí, né? Não, não. Eu acho que dá pra melhorar, Dudu. Melhora aí. Vou melhorar então. Na década de 1930, William, o patriarca de uma família com 6 filhos e sua mulher, são expulsos da colônia onde viviam por conta do seu fanatismo religioso que batia de frente com as regras da comunidade. Já estabelecidos em uma área próxima a uma floresta, a família se depara com o repentino desaparecimento do bebê Samuel, que estava sob a tutela da filha mais velha, a Thomasin. A partir desta tragédia, os conflitos familiares, atitudes hipócritas e fanatismo religioso dos membros da família vêm à tona, deteriorando as relações entre eles enquanto o mal espreita na floresta. E é isso o filme. Muito bom. Dá até vontade de ver de novo a minha sinopse. Vamos lá, o que vocês acharam aí de A Bruxa? Fala aí, mentor, que você tinha dormido no filme e aí você viu de novo? Então, não, mas deixa eu só botar um contexto. A primeira vez que eu vi, eu dormi porque eu estava virado. Então, assim, sabe quando você tá... tá explicado. Você tá, tipo, vamos que tá passando na TV? E eu comecei a ver e tal, eu pensei, vou ver um filme de terror pra ver se eu fico desperto. Só que eu achei que eu não tinha terror de nada, e eu acabei dormindo. E aí eu fiquei com o negócio na cabeça, achei que o filme era ruim. Aí você não quis ver de novo. Eu botei na cabeça, o filme é ruim. Porque, que terror é esse que me faz dormir? E aí depois, vendo graças à sessão aleatória, eu vi com mais atenção, e eu falei, cara, é uma pegada do Egger mesmo, assim, e eu gostei, assim, eu curti muito, assim. O primeiro filme é curtinho, assim, e tal, ele é rápido, né, ele não fica embromando muito. E ele é bem aquilo ali, você já sabe que o bode é do capiroto, sabe? Ele não fica com meias palavras, assim. Mas você sabe, não, ele só mostra no final. Não, mas assim, pô, aquelas crianças do demônio lá, aquelas crianças cantando as crianças estão conversando com o bode, você achou que ele era do demônio já? Não, coisa de capiroto. Conversou com o bode, é coisa do capiroto. Aí, tipo, mas eu achei bem legal, assim, o filme é muito rapidinho, assim, ele não fica te enrolando. Isso. E é mais uma coisa de paranoia também, assim, e mistura uma coisa do fanatismo. Isso que eu acho mó legal, eles foram expulsos de um vilarejo na década de 1960. Os caras já eram fanáticos no vilarejo, né? Os caras esses eram, tipo assim, os extremistas dos extremistas, né? Os caras da extrema, assim, né? Isso eu achei muito, muito, muito bem bolado, assim. E você vê que a fome, você ser separado de um grupo e a paranoia começa a aumentar e as tensões. E é muito, assim, o filme te dá esse isolamento e tal. Isso foi muito... Tanto que, assim, o auge do filme, que é as bruxas mesmo, aquela coisa toda, é lá pro final mesmo. Que aí você fala, ei, o leite desandou, o negócio coalhou mesmo e foi. E eu gostei também, assim, da fotografia do filme, que você parece, assim, que você vê que parece, eu não sei se parece que ele foi feito todo em luz natural, assim, porque quando é escuro mesmo, a iluminação é só com aquela vela, sabe? Então isso eu achei, o filme, ele é bem imersivo, digamos assim, parece que você realmente está vendo e falou, esses caras estão vivendo em 1630. Assim, eu fiquei até feliz em poder vê-lo de novo, assim, rever e dar essa chance, porque, cara, assim, foi muito bom. E, cara, assim, eu não sabia que tinha sido o primeiro filme da Taylor-Joy. Não, o segundo. É o segundo. O primeiro é o dos de vampiros, relevância, né? assim, né? De relevância é o primeiro. E ela entregou muito bem, assim, tal, né? Eu só não consegui entender o seguinte, assim, ela era irmã mesmo, assim, tal, porque o molequinho tinha um olhar meio, eu achei que ele tava na vibe Game of Thrones, eu achei que ele ainda tava achando que tava fazendo a série. Tava fazendo a série. Porque, caraca, que moleque tarado. Eu falei assim, mas será que eles são irmãos? Mas os caras tão isolados, o menino tá na puberdade. Ele só tem ela.
E aí ele começa a ter os pensamentos malucos dele lá. E por quê? Ele tá na puberdade. E aí ele começa a se punir, se julgar porque ele... E tem o Black Phillip lá, ué. Desde que ele nasceu, ele escuta que ele nasceu em pecado, que ele é pecador e não sei o que, e tudo que ele faz tá errado. E não sei o que, toda vez eles têm todos os dias, né? Eles têm que orar lá e pagar pelos pecados deles e tal. É uma loucura aquela vida ali. Olha, só uma observação. Nunca confia nos coelhos. Jamais. Pois é, uma excelente observação. Fala aí, Tom, o que você achou da Bruxa? Já tinha visto? Não, nunca tinha visto. Achei esse filme fantástico. Achei incrível. Como um filme com tão pouca gente pode ser tão profundo, né? Porque você vai vendo a evolução da aflição deles, do desespero deles, conforme eles vão ficando sem resposta pro que tá acontecendo, né? E eles ficam teorizando sobre as coisas que estão acontecendo, tentando buscar culpado, bibi. Achei um filme fantástico. Nunca tinha visto nada dessa menina. Eu sei que o Gambito da Rainha lá tinha sido muito elogiado, fez bastante sucesso e tal. Todo mundo falava que era talentoso, mas eu particularmente nunca tinha assistido nada. Eu assisti o Fragmentado, mas realmente achei um filme tão ruim que passou batido. A atuação dela. Mas esse não, cara. Esse filme tá todo mundo muito bem. E o final é uma loucura, né? A hora que começou os últimos 30 minutos, eu tive que dar uma paradinha, mas eu tive que dar uma paradinha com aflição. Tinha visita em casa, mas eu tava lá, tava aqui, tava morrendo de vontade de voltar a assistir o filme. Putz, chegou na hora. Porque eu queria saber como é que ia acabar esse filme aí. É, isso aí. E o final é muito foda. O final é muito, muito foda. Achei muito legal. Obrigado, Dudu. Achei o filme bem desconfortável de assistir por vários motivos. Claro, com certeza. Mas onde você tava sentado, Chico? Onde você tava sentado? Então, e aí eu fiquei pensando, o tempo todo assistindo, falando, puta merda, saiam daí, esse lugar não é, não, aí não fica aí, não levanta uma casa aí, não constrói a casa aí. E aí vem a voz do William, que eu não conseguia entender absolutamente nada do que ele falava. Parecia o Jabba the Hutt, cara. É porque ele é britânico. Aí vem o inglês também super arcaico, tava me doendo no ouvido, assim, sabe, também. E aí vem a questão da trilha sonora, que tá o tempo todo criando aquele clima em cima de você. Aí vem a iluminação que não existe, né, foi feita a base de, sei lá, lanterna de celular. Tem cenas que eu não consegui ver. Não sei o que aconteceu com o bebê, eu não consegui enxergar a tela pra saber. Ah, mas eu acho que a ideia era essa, né? A ideia é essa. Então assim, é um bom filme que é desconfortável de ouvir, você tá o tempo todo incomodado, o tempo todo. Então, se era essa a intenção, parabéns, conseguiram realmente um grande trabalho. E destaque para as atuações, né, do menino, que eu achei muito boa, principalmente quando os últimos momentos dele lá no filme, que achei fantásticos. E da Anya também, né, que ela é boa atriz. Até mesmo quando ela participa de uns filmes ruins aí, tipo aquele dos Mutantes lá, que eu assisti aquela série lá por conta dela, o filme, nem lembro mais. Dos Mutantes? Por conta dela. Que filme dos Mutantes? Ela participou do filme do... Titãs, alguma coisa assim. Não, é os Novos Mutantes, é verdade. Novos verdade. Mutantes. Novos Mutantes, uma coisa Ela assim. faz a magia, isso. Tem um filme dos Novos Eu Mutantes? não vi isso. Tem, ela faz a magia, é verdade. O filme é ruim, mas o personagem dela é legal. Pois é, exato. Esse filme, logo quando ele saiu, e eu vi o trailer já me pegou, porque o trailer mostra justamente a cena do bebê sumindo, quando ela fazendo o picabu com o neném lá. Só que como era um corte de trailer, eu achei assim, a menina tá fazendo picabu, o neném vai sumir, mas não é assim repentino. E é exatamente assim, né? Logo no início do filme, você tem esse desconforto do neném sumiu. E assim, a floresta tá a metros de distância, 200 metros de distância. Então assim, é uma loucura, e o desespero, né, que vai escalonando a partir daí. E eles toda hora tentando justificar por que tá acontecendo cada coisa, né? Cara, eu sou fã de Carteirinha do Eggers. Ele faz isso, ele quer colocar você na história, então ele transforma aquela época da maneira mais fiel possível. Se ele conseguir a madeira da época, o tecido da época, tudo que é antigo ele vai usar para fazer os cenários e os figurinos. Os atores também são excelentes, né? É um filme simples, igual vocês falaram aí, é direto, não fica enrolando, não tem barriga, 1h30.
E é um terror daquele angustiante, né? Não é aquele terror de ficar dando susto o tempo inteiro. Uma vez ou outra lá aparece a bruxa, dá um grito, não sei o quê. Mas é aquela tensão o tempo todo. E eu adoro filme de final, que tem o final desse que te pega, né? Que te vira a sua cabeça, você toma... Não é um plot twist, mas é surpreendente, né? O jeito que o filme acaba. Porque o tempo inteiro, né? Aqueles meninos malucos lá, os gêmeos, conversando, falando que estavam conversando com o cabrito. Pra falar, claro que não, né? Estão lá, enchendo o saco da menina. Porque eles são dois pestinhas mesmo, né? E aí, no final, a menina conversa com o Black Phillip. Então, assim, é incrível mesmo, cara. É muito bom mesmo. Mas, ô Dudu, olha só. Mas a questão, assim, da onde que as crianças iam aprender a canção do Black Phillip? Quem ia ensinar pra ela? Gente, menino, isso. As crianças podem ter inventado, pô. Fica lá sem fazer nada. Pô, as crianças são super letristas, né? Eles moravam numa colônia. Eles moravam na colônia. Tem essas músicas. Não, sem fazer porra nenhuma. É, ué. As crianças escrevendo altas letras. Cara, o que eles vão fazer? Eles não faziam nada. É brincadeira de criança, cara. Nem aulas criança tinha, porque a irmã mais velha não sabia escrever. Exato. E tu falou, gente, eles eram mega fanás religiosos. Eles tinham que estar cantando Aline Barros, sei lá, cantando louvor. Não, mas aí os meninos... Pô, os caras tá a música das crianças, o Black Phillip, os caras tá... Que, mas pô, depois que você percebe que eles estão influenciados pelo bicho. Sim, por isso que eu tô falando. Quando eles começaram a cantar agora, eu falei assim, é o bode, é o capiroto. Ah, mas eu falei, é o capirotinho. Você não pode ficar vendo esses filmes, então, não. E outra coisa, esse filme que rola uma bruxofobia, né? Porque, pô... Total. Não, mas aí é lógico, nem né? toda bruxa tem pacto com o diabo, pô. Não, Bruxofobia, ótima naquela época, né? Óbvio que aquela época da caça às bruxas, né? Qualquer coisinha que a mulher fizesse de errado, ela era bruxa. Pô, o cara fez um chá de alecrim, pronto, é bruxa. Exato. Pô, aí é foda, né? Eu só acho que eles tinham que usar o método Monty Python. Tinha que botar ela De boiar. e pesar. De boiar na água. Exatamente. Exatamente. Não, no final o pai chega no desespero de trancar os 3 filhos no celeiro, O Black Phillip. conjunto com o bode lá, se resolvam aí. Quem que é a Que bruxa? mais capeira, né? Sai fora, velho. Que foi a única coisa que o pai fez certo durante o filme inteiro. Gente, foi a coisa mais sensata. Assim, Foi a ó, única coisa que ele fez certo. eu só tenho filho capiroto. Trancou os 3 ali, se virem aí, amanhã vamos ver o que vai dar. O que sair daí, eu mato que é o Mas você capiroto. sabe que é por isso que o Black Phillip matou ele, né? Tipo, pô, como assim, seu maldito? Você me largou com essas crianças Você me deixou com chatas. esses meninos, que saco, que merda é essa? Tome. Eu sou enviado do capiroto, mas tudo tem limite. Tudo tem limite, pô. Eu saí de um inferno pra cair em outro, meu? Não, não. Cara, isso é muito bom. Não, mas olha só, tem uma cena que é angustiante sim, que é a cena do corvo. Nossa, aquela cena do corvo, aquilo me dá uma angústia. A cena do neném. Ele mamando lá no peito da mulher. Nossa, que cena angustiante, gente. Aquilo realmente me deu um tipo... Porque assim, os bichos vencendo, eu sempre torço pros bichos, mesmo sendo dos capirotos. Então quando o bicho lá matou o pai, matou aquela, eu tô torcendo sempre pros bichos. Mas essa do corvo, eu falei, desnecessaire. Eu falei, Não, essa do corvo é aquelas- desnecessaire. Mesmo as cenas do coelhinho, né? Tem um coelhinho ali, ele fica olhando, cara, e o coelhinho olhando direto pros A hora caras, que o coelhinho aparecia, eu falei, ih, vai dar bosta. né? Pois é, velho. O coelhinho apareceu, Já eu falei, fica já tenso, fala era. assim, "Ih, putz, o coelhinho tá dentro do celeiro, olha Já só. era, Meu mano. céu, Mas eu vou confessar que chegou o final do filme e eu só conseguia pensar onde é que tá o cachorro e o cavalo. Não, o cachorro morreu. Eles é foram que espertos, cara. Não, o cavalo deu área. Não, o cachorro morreu. Você não viu o cachorro morto? Não, o cachorro não morreu não, cara. Não, então, o filme tava muito escuro. Eu não vi, tava muito escuro, eu não vi nada. Mas tem uma hora que o cachorro vai atrás do coelhinho e passa muito rápido, mas parece que uma árvore cai em cima do cachorro. Era o cachorro? Eu não consegui identificar. É o cachorro que tava morto. Era uma árvore, eu não consegui identificar. O tadinho, o Fowler morreu. Apareceu o tristaço. Fowler morto, sim. Mas morreu. o cavalo... O cavalo sumiu. O cavalo deu área. O cavalo vê espírito. O cavalo sente as coisas ruins. O cavalo falou, eu vou ficar aqui nada. Cheio de gente doida. Deu um pinote, o famoso O pinote. cavalo sacou e foi vender o castiçal do vovô lá. Eu não vou ficar aqui com esse escondido. O pai não sabe fazer uma porra, não sabe nem plantar milho nessa caralho. Eu vou dar milho. E isso é legal, porque esses conflitos eles vão escalonando, né? A menina joga na cara deles. Você não sabe caçar porra nenhuma, você não sabe plantar porra nenhuma. Isso é maneiro. E o cara... Porque eu acreditei que, na verdade, eles só se mudaram pra aquela terra porque o pai tinha cagado em todas as vezes que foi tentar plantar alguma coisa na outra terra lá na Inglaterra, culpou que solo não era fértil e foi pro outro canto. Meu pai era um bosta.
E você sabe o que é o mais bizarro? Ele fez o tipo coisa de pai de adolescente, que é assim, olha, você é bruxa, você é bruxa, você é bruxa. Então faz uma coisa, pai, eu vou ser bruxa. De tanto ele falar, tanto ele encher o saco da menina, que a menina não era bruxa não, cara. A menina era de boa, a menina tava lá, só queria brincar, fazer as coisas dela. Aí na psicologia reversa. Aí de tanto ele encher o saco da menina, sabe de uma coisa, pai, sou bruxa então, pronto. Todas. É isso aí. Já que você quer que eu seja Vou bruxa, ser bruxa nessa porra. Não teve muita opção também, né? Tinha morrido todo mundo. A partir do momento que o bode te chama pra entrar na casa lá e você só tem ele de companhia. ele fala, realmente, ela não tinha muitas opções, né? Fala, se você ou você fica pelado e flutua aqui, ou você morre de fome. Vai voar ou morre. Fica pelado e flutua, então vai morrer, é isso mesmo. Ótimas opções. Quem está aí? Eu sou a bruxa da floresta. Mercy, apareça. Eu não sou Mercy, eu sou a bruxa da floresta. E vim para levá-los. Ouça minha vassoura voando pelas árvores. Clickety-clackety, clickety-clackety. Mercy! Clickety-clackety, clickety-clackety. Quieta, porque quando você faz bagunça, sou eu que lavo as roupas do pai, enquanto você ficava adiando. Por que a mamãe odeia você? Criança mimada. Vou contar à mamãe que saiu sozinha. Black Phillip diz que eu posso fazer o que eu quiser. Maldito seja, Black Phillip. Eu não posso sair por sua culpa. Eu podia vir ao rio antes de deixar a bruxa levar o Sam. Quieta. Um lobo levou Sam. Uma bruxa! Eu a vi usando uma capa na floresta. Papai me mostrou as pegadas. Foi uma bruxa sim! Vamos falar um pouquinho da produção desse filme. O Eggers tem um outro comentário sobre esse filme. Quando ele lançou o filme, ele falou assim: a mitologia das bruxas, folclore, ocultismo sempre me interessaram. E antes mesmo de escrever esse filme, eu passava a maior parte do meu tempo lendo essas coisas. E aí, desde pequeno, desde que eu era criança, eu gostava muito de ler sobre o passado e sobre bruxas. E a maior parte do trabalho que eu fiz e os roteiros que eu escrevia, ninguém queria fazer porque tinha essa temática. E aí ele resolveu, né, encarar ali, juntar uma grana ali e fazer na cara a tapa mesmo. Depois de ficar sem sucesso, né, lançando curtas que não estavam fazendo sucesso porque eram muito estranhos ou muito obscuros, ele teria que fazer um filme mais convencional. E aí ele falou: se eu vou fazer um filme do gênero, tem que ser um filme pessoal e tem que ser bom. E aí ele queria filmar em locações na Nova Inglaterra, mas aí a falta de orçamento fez com que ele filmasse no Canadá. E aí ele teve um problema porque ele não conseguia encontrar um ambiente, o set de filmagem para ele, né? A floresta, perto de um lugar aberto, né? Que ele estava procurando. E aí eles procuraram e acharam um local em Ontário, chamado Kiosk, em Ontário, que era extremamente remoto. Então ele falou que a cidade mais próxima fazia New Hampshire e parecia uma metrópole, de tão isolado que era o lugar. E a equipe de produção trabalhou excessivamente com museus ingleses e norte-americanos, bem como consultor inglês do século XVII, especialistas em agricultura. E aí, esse filme foi produzido num local conhecido como Mattawa Voyageur Country, no Canadá. Esse cara, então, faz isso. Ele pega especialistas e consulta historiadores e consulta um monte de gente para poder colocar a mesma experiência naquela época que ele tá querendo remeter. É aquilo que você falou, né, Dudu? Ele acho que ele também pegou alguns contos. É por isso que eu falei que o Plano Terceiro é baseado em fatos, porque no final do filme fala que ele pegou uns contos de fadas, relatos de escritos de bruxaria histórico. Isso, incluindo diário, diário, registros judiciais mesmo, assim, da época e tal. Acho que, o cara fez uma pesquisa federal mesmo, assim, de... E isso em todo o trabalho, todos os filmes dele, ele faz isso, ele faz essa pesquisa. Tem algumas críticas aqui, então, no Rotten Tomatoes, o filme tem uma classificação de 91%, bom, né, com base de 232 avaliações, uma classificação média de 7,8 a 10. E no consenso crítico, né, eles dizem que é um filme instigante, pois é visualmente atraente, né, e proporciona um exercício profundamente inquietante no horror de construção lento, que sugere grandes coisas, né, para a estreia desse roteirista aí, que é o Robert Eggers. Que? Alguém deu uma cochichada aí, estilo Black Phillip. Exatamente. E pronto, já tô escutando Black Phillip. Ai, meu pai. Você não gostaria de provar manteiga? Roupas de veludo. Ele parecia aquele cara do Pica-Pau. Dinheiro, iate, mulheres.
Olha aqui, ó. A Julia Alexander, no Polygon States, diz que The Witch convida as pessoas a tentar entender o que a vida teria sido para uma família de devotos cristãos que vivem na solidão, apavorados com o que pode acontecer se eles irem contra a palavra de Deus. E aí, teve um cara que é um porta-voz não teísta do Templo Satânico. Do Templo Satânico. Excelente nome de filme pornô. Caraca, o Templo Satânico. Já tem a musiquinha. O cara não teísta do Templo Satânico, ele chama Jax Blackmore, afirmou que a produtora do filme, a A24, os caras chegaram lá no templo pra falar que eles acreditavam que o filme seria de interesse pros membros daquele culto lá. Mas eles não pediram nada em troca, não pediram nenhum financiamento nem nada. No entanto, o pessoal aprovou o filme e começaram a fazer excursões para assistir o filme, né? Que foi a estreia no dia 10 de fevereiro de 2016. O grupo satanista acredita que o filme vai sinalizar a chamada à guerra para uma revolta satânica contra os vestígios tirânicos de superstições fanáticas e criar uma nova era de liberação e perguntas sem peias. Nossa. E esse grupo abriu um site onde as pessoas podem oficialmente registrar-se no livro do Satanás. Satanás! Ó, e teve um cara que não gostou, não. Teve um crítico que falou assim, ó, criticou a produtora, né, a A24, dizendo que era um grande erro a propaganda do filme, dizendo que era um terror assustador. Não porque ele não se encaixa no gênero de horror, mas por conta do poder de expectativa. O cara tava com a expectativa lá no alto e queria tomar susto. E aí ele expressou sua frustração para os espectadores que chamaram o The Witch de chato, que foi o caso do mentor aí na primeira vez. Isso. Né? E aí sentiu que os telespectadores que rejeitam características de terror mais independentes rejeitam o cinema como uma forma de arte. Mas depois vale a pena olhar de novo e ver. Você tem que rever. Tem alguns filmes que você tem que realmente. Na verdade, não é The Witch, é The Witch, né? Porque ele usa o V, né? Ele bota 2 Vs formando um W. Isso, porque acho que o W não existia na época, uma coisa assim. Caraca, o cara é imersivo mesmo, cara. Ele... Sim, pois é, ué. A letra não existia na época, olha que doideira. E o filme teve um orçamento de 4 milhões de dólares. E o faturamento, o que você acredita que tenha sido? Não faço dinheiro? Não sei. Custou 4 milhões. E o faturamento? Só o bode coelho foram 4 milhões. Só de ração pro bode. Tá, mas quanto que esse filme rendeu? Eu acho que foram 100 milhões. Eu acho que vou chutar uns 150. Olha só, nos Estados Unidos e no Canadá, o faturamento bruto foi 25 milhões. Porra. E no mundo foi 40 milhões. 40 milhões 423 mil. Então, assim, você pagou. 10 vezes mais no mundo, né? 10 vezes mais do que o investimento. Você pagou. Então, se pagou e bem, tá? Teve até um lucro considerável aí. A produção venceu o prêmio de direção na categoria US Dramatic no Festival Sundance de Cinema em 2015 e foi lançado em 16 de fevereiro de 2016 pela A24 Filmes. Bom, vamos então aos nossos troféus aleatórios. Sim, bora. Troféu aleatório. Define aí pra gente, Tom, o que é ganhar o troféu aleatório? Troféu aleatório é nada mais, nada menos de que você está com o seu pet e o seu pet resolver falar com você perguntando se você não gostaria de degustar um pastelzinho de queijo. Se você não gostaria de colocar uma pantufinha confortável. De repente ele coloca a sua mão no seu ombro e pergunta se você não gostaria de um banhinho de banheira com sal do Himalaia. Nossa senhora. Mas olha só que legal, ele fala pra ela pra sentir o gosto da manteiga, porque uma pessoa que vivia nessa época... É difícil, cara. Jamais, naquela situação que ela tava vivendo, ele jamais sentiria, né? Esse gosto de manteiga aí, ó, só bebe leite, come milho e se conseguir caçar alguma coisa, come alguma coisa. Bebe leite de cabra, milho e só. É isso aí. A vida é desgraçada mesmo. Então vamos lá, mentor, qual que é o seu troféu aleatório? O meu troféu aleatório, chamado Não Confie em Ninguém, vai para aquele coelhinho do capiroto
aquele olhar dele foi a coisa mais assustadora. Eu acho que ele é um irmão distante do coelho de Corbanog. Ah, sim. Ah, é verdade. Então aquele olhar nunca me enganou. Então assim, eu tenho uma regra, nunca confie em bichinhos fofos da floresta. Olha aí. E aí, Xi, qual que é o seu troféu? Eu vou dar o troféu Mr. Motosserra pro William, O que cara é cortou bom, né? tanta madeira nesse filme. O cara sozinho foi responsável pelo desflorestamento da Nova Inglaterra. Né? O maluco acabou com o Xingu inteiro. A floresta tava acabando. A bruxa tinha razão aí de fazer alguma coisa. O cara ia acabar Tinha com a que matar floresta. o cara, senão. Sim. Ele ia chegar na casa dela de tanto cortar madeira. Ai. E o seu, Tom? Qual o seu troféu? O meu troféu Bota Pra Mamar foi pra mamãe que conseguiu amamentar um corvo. Isso. Bota pra Edgar Allan Poe agradece. meu troféu ele é parecido com o do mentor. O meu troféu é Animais Fofinhos pro Coelho e pro Black Phillip. O bode também é um animal fofinho. Ele tem um olho esquisito de um lado pro outro, assim, tá a cara de maluco. Mas eu não encararia esses animais de noite num lugar abandonado de jeito nenhum. E os nossos troféus vão ser entregues por quem? Por bruxas flutuantes. Bruxa, né? Vai Bruxa vindo flutuando direto ali, do telhado. Bruxas nuas Peladas. flutuantes. Toda manchada de sangue, Flutuantes. entregando o seu troféu aí. Maravilhoso. Vamos então para os assuntos aleatórios, mas temos algum recado aí, Tom? O recado de sempre é você colocar ali um filme aleatório lá no espacinho de comentários que a gente tem dentro do Spotify. Vai lá, clica no episódio, clicou no episódio, tem um espacinho lá. Deixa o seu filme em sessão aleatória, escolhe um filme caprichado pra gente assistir, como esse aqui. Muita gente fala dessa produtora A24 aí, eu não sei localizar de coração, mas muita gente fala de que essa produtora só tem filme bom, especialmente no critério fotografia. Ultimamente eles estão dando umas derrapadas, mas se você botar na balança a 24, Ainda é positivo. é positivo. Ainda é maior que o da Marvel Cinematic Universe. Com certeza. Além do Spotify, a gente tem o nosso Linktree no Sessão Aleatória, né? Na bio do Instagram, no Sessão Aleatória. Então, acesse lá o Linktree e coloque o seu filme lá também. Pode colocar mais de um filme. Não faça como meus alunos que colocam um filme só e não são sorteados. Tem YouTube também, ó. Tem YouTube? O Sessão Aleatória está no YouTube. Não, tá, mas tem como botar filme no YouTube? Você pode botar nos comentários É, pô. do Porque YouTube. não tem tempo ruim, não. Mas tem... Se ele estiver no meio da rua, passar aqui no frente de casa e gritar o nome do filme, eu também anoto e coloco no áudio. Então tá bom. Tá tranquilo. bom. Vamos passar então o endereço do Tom daqui a pouco para quem estiver em São Paulo, passar na rua do Tom e dar uma gritada lá pra ele. Nós fomos colher maçãs. No vale. Eu pensei ter visto uma macieira no vale. O papai levou a arma. Porque se E víssemos por o lobo... que não me disseram? O papai queria fazer uma surpresa. Mas não tinha. Bom, então vamos lá para os nossos assuntos aleatórios. Xi, meu querido Xi, qual o assunto aleatório da semana? Bom, no filme de hoje nós vimos o desabrochar sexual do Caleb, né? Que é mostrado de forma figurativa, quando ele espelhe uma maçãzinha fugir pela boca. Maçã, que é o símbolo bíblico do pecado cometido por Adão e Eva. Será que é mesmo? Ou será que outra fruta deveria substituir a maçã? É isso que nós vamos discutir no meu assunto aleatório de hoje. Sexualidade vegana. É isso aí. Adorei! A fruta do pecado. Bom, para começar a conversa, a gente tem que entender que na história do Adão e Eva, o tal fruto proibido do paraíso não poderia ter sido uma maçã, porque a fruta que nós conhecemos hoje foi sendo cultivada e modificada ao longo do tempo para atender às necessidades humanas, os gostos humanos, né? Ou seja, muito tempo depois da chamada criação do mundo, entre aspas. Segundo o diretor do Laboratório de Paleoetnobotânica da Alemanha, o Robert Spengler, Fala de novo esse nome aí. Como é que é? Paleoetnobotânica, Garoto. que realizou um estudo com base em pesquisas arqueológicas recentes de sementes de maçã antigas encontradas na Europa e na Ásia Ocidental. A maçã selvagem original era pequenininha e pouco atraente. No entanto,
ela acabou ganhando popularidade devido a 2 fatores. O surgimento de grandes animais na Europa, após a última era do gelo, isso há 20 mil anos, e a influência dos mercadores durante a época da Rota da Seda, que conectava a Ásia e a Europa na Antiguidade. Ele encontrou descrições de grandes frutos vermelhos na arte clássica, que indicavam que as maçãs já eram consumidas pelo homem desde 10 mil anos atrás no sul da Europa. E sementes antigas encontradas em sítios arqueológicos confirmaram essa tese. Então, assim, a maçã moderna é um híbrido de pelo menos 4 espécies silvestres, com sua origem genética sendo traçada até as montanhas Tian Shan, na fronteira entre o Cazaquistão, o Quirguistão e o Chinastão. Não, China é só China, não. Com o fim da Era do Gelo, muitos animais selvagens de grande porte na Europa e na Ásia se desempenharam um papel importante na dispersão das sementes de frutas, incluindo as maçãs. Daí a interação entre as árvores de maçã selvagem em diferentes regiões ao longo da Rota da Seda levou à hibridização e ao desenvolvimento de frutos maiores e mais bonitinhos, mais atraentes. E o homem acabou acelerando esse processo, já que as pessoas começaram a fazer o plantio das mudas e a prática de enxertos. Mas então aí se pergunta, por que mencionam a maçã na Bíblia? Aí é que está o primeiro erro. A maçã não é mencionada no texto original da Bíblia. O quê? Como não? Ah, que isso? Denúncia mesmo. No livro do Gênesis, o texto não menciona a maçã. Eu vou ler aqui o trechinho, tá? O Randy, põe voz aí de leitura de Bíblia. Cid Moreira, por favor. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ele não fala maçã, ele fala só fruto. Ele fala fruto da frondosa árvore do paraíso, mas também... Não, ele não menciona que é uma macieira. Não Olha fala, só não fala. Que doideira, velho. De onde é que saiu isso, então? Na Bíblia hebraica, o fruto pendurado na árvore é chamado de peri, que é um termo genérico que pode ser qualquer fruta. Os especialistas rabínicos já se referiram a esse fruto como sendo figo, romã, uva, damasco, cidra, até trigo, que nem fruta é. Quando o Papa Damaso I pediu a Jerônimo que traduzisse a Bíblia para o latim, lá no final do século IV e início do século V, ela foi traduzida usando o latim coloquial, ou chamado latim vulgar, que era aquele falado pelas pessoas comuns, em oposição ao latim clássico. Para todo mundo entender, né? O latim clássico, que era a forma escrita e formal da língua usada em textos literários, políticos, jurídicos e filosóficos. Só que no latim vulgar, as palavras para mal e maçã são as mesmas, malus. E essa escolha de tradução pode ter sido feita propositalmente para ser um trocadilho mesmo. É que na época de Jerônimo, malus também era usado para se referir a qualquer fruta com polpa farta, suculenta e com semente. Então uma pera era um tipo de malus, o pêssego era outro tipo de malus e assim por diante. Aliás, se você observar a Capela Sistina do Michelangelo, você vai notar que a serpente está enrolada em uma figueira, não em uma macieira. O que faz sentido, né? Já que Adão e Eva cobriam as partes lá com folhas de figueira. É verdade. Era de barreira? Caraca, velho. Podia ser também, podia ser uva. Aí não teria uma árvore, barreira, né? Caraca, chocado com maçã. Nossa. Pois é. O Dudu nunca foi coroinha. Jamais, nunca foi mesmo. Não. Nunca mesmo. Ainda bem, né? Então, na obra O Retábulo Gigante, de Hubert Jan van Eyck, de 1432, o fruto que ele representou lá era um cítrico. Na pintura Eva Tentada pela Serpente de Defendente Ferrari, o fruto era um damasco. E na pintura A Queda do Homem, de Peter Paul Rubens, o fruto era uma romã. Então já havia a variedade aí, né? E tem também o épico poema Paraíso Perdido, publicado em 1667 pelo poeta John Milton, que usa a palavra maçã 2 vezes para se referir ao fruto proibido, né? Só que a descrição que ele fez da maçã parecia mais um kiwi, né? Olha só. Era uma fruta peluda por fora e extremamente suculenta, doce e deliciosa por dentro. Jamais ia dizer que isso é uma maçã, né?
Então, mas a maçã começou a dominar as obras de arte depois que o artista alemão Albrecht Dürer, em sua famosa gravura de 1504, retratou Adão e Eva ao lado de uma macieira, e isso acabou se tornando modelo para artistas que vieram depois. Aí, como nada se cria, né? Tudo se copia, virou padrão colocar a maçã lá pendurada na árvore para a tentação do Adão e Eva. Mas se Adão e Eva não sucumbiram à tentação da maçã no Jardim do Éden, hoje em dia a maçã representa sim uma grande tentação para a maioria das pessoas. Isso porque alguns lugares, produtos e prédios são conhecidos pela ligação com essa fruta. Por exemplo, a Big Apple, ou Nova York, né? Que atualmente atrai milhões de visitantes em busca da sua atmosfera vibrante e oportunidades únicas de turismo e entretenimento. O André não tá aqui, né? Mas ele poderia responder. Quem é que não sonha em ser roubado no Central Park, passar um baita frio no Times Square, no Ano Novo, ou ficar 4 horas na fila para comprar ingresso para ver shows da Broadway, não é mesmo? Sim. Outra maçã famosa que atrai turistas de todo mundo é o prédio da gravadora Apple, dos Beatles, que se tornou um ícone da indústria musical e um destino obrigatório para os fãs da banda inglesa. O famoso show no telhado dos Beatles ocorreu nesse prédio, que fica localizado na Savile Row, lá em Londres, e aconteceu em 30 de janeiro de 1969. E foi uma das últimas performances ao vivo dos Beatles como grupo. Mas talvez a maçã mais tentadora da atualidade são os produtos da Apple, a empresa criada pelo Steve Jobs, que revolucionou a tecnologia e se tornou sinônimo de inovação e design elegante. Talvez você tenha comprado um dos 350 milhões de iPhones que foram vendidos no ano passado, e provavelmente esse é o maior pecado relacionado à maçã, né? Pagar R$9.000 para ter um aparelhinho com bateria mequetrefe só porque finalmente a Apple resolveu colocar uma porta USB-C. E esse era o meu assunto, a provocação de hoje. Olha aí. O capiroto é esperto, cara. Ele fez todo mundo gastar com a Apple. Pois é. Doideira. Agora fica a pergunta, será que realmente a maçã caiu na cabeça do Thomas Edison também? Será que foi isso que caiu? Na cabeça do Newton? É, do Newton. Falei Thomas Edison, Mas podia ser cocô de pombo também, ia dar no mesmo resultado. É gravidade, né, cara? Exatamente. Olha aí, o meu avô, né, avô do André também, poeta Afonso Ávila, ele fez um livro sobre a maçã. Ele fez um livro chamado A Égloga da Maçã. O quê? Nossa, o quê? Nossa, essa parte eu não como, não. Égloga da maçã. O que é isso? O que é E isso? aí ele fala uma poesia e vai falando da maçã em várias épocas da história. Bem interessante. Show de bolas. Beleza, Xi. Graças pelo seu assunto aleatório. Descobrimos então que a maçã não estava na Bíblia. Que loucura. O que disse? O Black Phillip disse que você é malvada. É, ele também me contou. Maldito seja o Black Phillip. Ele disse que pôs o diabo no Caleb, por isso ele está doente. Eu nunca machucaria o Caleb. Nem o Sam, nem você. Você bateu em mim. Era brincadeira. Disse que ia me comer. Mercy! A mamãe e o papai vão descobrir. O quê? Que você é uma bruxa. Qual o seu assunto aleatório da semana? Essa semana eu vou falar de um fenômeno na qual a pessoa, ao acordar ou a começar a adormecer, acaba se encontrando incapaz de se mover, de falar ou de reagir. Esse fenômeno aí é acompanhado frequentemente por algumas alucinações visuais ou auditivas e uma sensação perturbadora de que alguém está presente no ambiente, igual o coitadinho do Caleb lá. Esse fenômeno aí, ele é relatado em diversas culturas e ao longo de toda a história, sendo objeto de fascínio e de terror na mesma exata proporção. No bloco dessa semana, exploraremos as teorias científicas que explicam a paralisia do sono, como ela é percebida em diferentes culturas e o impacto dessas experiências na vida das pessoas do meu querido bloco Documento Tonzeira. E é sempre às 3h15 da manhã, que é o horário do capeta. Meu Deus do céu. Eu sou o Tonzeira, o seu repórter.
Documento Tonzeira. E você, vem comigo. Olha só, a paralisia do sono não é um fenômeno moderno. Ela permeia a história humana, assumindo diversos significados em diversas culturas diferentes. Na antiguidade, por exemplo, os textos médicos gregos descreviam que essas condições se assemelhavam ali à paralisia do sono, associava frequentemente a distúrbios do humor e dos sonhos. No século XVII foi quando surgiu o termo pesadelo, e ele foi criado na Inglaterra, originalmente referindo-se a um demônio ou a uma bruxa que se sentava sobre o peito das suas vítimas enquanto elas dormiam. Diversos casos como esse, ao longo da história, acabavam contribuindo para o estudo do fenômeno. Um exemplo desse é o de um cientista chamado Emanuel Swedenborg, que era não só cientista, mas também um cara místico sueco, lá no século XVIII, que descreveu as suas próprias experiências com paralisia do sono, interpretando elas como um ataque espiritual. Os relatos dele eram bem detalhados e ajudavam a abrir um caminho ali para tentar entender de maneira mais profunda quais eram os aspectos psicológicos e espirituais envolvidos nesse fenômeno aí. Lá na Ásia, a paralisia do sono é frequentemente ligada a lendas e fantasmas e entidades sobrenaturais, como o famoso veículo Kanashibari, lá no Japão. Meu Deus, meu Deus. Não. O que significa Kanashibari? Eu sei. Significa estar amarrado com cordas de ferro. Eita! o Shibari. Shibari. Kanashibari, então. Faltou a pronúncia aí. Desculpa. Não, é que eu conhecia pedacinho só. Que quer dizer amarrar, né? Uma alusão clara é exatamente isso. A imobilidade vivenciada durante o episódio de paralisia do sono. Esses relatos históricos e culturais não só enriquecem nosso entendimento sobre a paralisia do sono, mas também ajudam a dar uma ilustrada como esse fenômeno é interpretado e integrado nas nossas crenças e nas práticas de diferentes sociedades ao longo dos tempos. Do ponto de vista científico, a paralisia do sono é frequentemente explicada através de uma interrupção no mecanismo que regula o sono REM, ou algumas pessoas chamam de sono REM, que tem o significado de acrônimo em inglês como Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Chamado de nistagmo. O movimento rápido dos olhos chama nistagmo. Durante essa fase do sono, o cérebro está quase tão ativo como se você estivesse acordado, mas a maioria dos seus músculos está temporariamente paralisada. Essa paralisia evita que a gente atue e se mexa nos nossos sonhos. Porém, quando essa transição entre o sono REM e a vigília não ocorre de maneira tranquila, você acaba ganhando consciência do seu corpo, ainda que muscularmente você esteja imóvel, resultando na paralisia do sono. Pera aí, é quando a pessoa tá acordando? É quando você tá saindo do REM. É quando você tá saindo do REM. Mas sabe como é que é? É que comigo, quando eu tava indo dormir. Quando eu tava indo pro REM, aí eu parava no paralisia. É quando você tava nessa transição entre REM e vigília que ele fala aí. O vigília é quando você tá dormindo meio acordado. Isso. Tá dormindo com um olho só. Sempre quando eu tô indo dormir, nunca quando eu tô indo acordar, entendeu? Nunca no final da noite, sempre no início. Aí você fica com esse lance aí. Que doideira. Ou seja, você está consciente, mas a sua musculatura não. Caralho, aí você quer acordar, louco. Não consegue, aí você fica aflito até que o seu corpo, até que os seus músculos realmente se despertam e você consegue se mexer. Exato, velho. São momentos ali. Neurologicamente, estudos indicam que a paralisia do sono está associada com uma hiperativação do giro temporal superior, que é uma região do cérebro envolvida na percepção e processamento de estímulos auditivos. Isso ajuda a explicar as alucinações auditivas durante esses episódios. Por exemplo, tem gente, como a Dona Zera, que fala que ouve coisa. Caralho, velho. Além disso, a disfunção em áreas do tronco cerebral responsável por essa regulação do sono REM também tem sido implicada em estudos recentes, sugerindo que variáveis como estresse, falta de sono e desregulação do horário podem desencadear o fenômeno da paralisia do sono. Do lado psicológico, o estresse e a ansiedade são considerados fatores precipitantes que ajudam e bastante na paralisia.
A interação entre esse estresse emocional e a paralisia é bem documentada, com diversos relatos indicando os períodos de alta tensão psicológica frequentemente acabam precedendo ou antevendo os episódios de paralisia do sono. Psicologicamente, inclusive, isso é interpretado como uma manifestação física dos conflitos internos e ansiedades que você ainda não resolveu. Além dessas explicações, alguns teóricos da psicologia propõem que a paralisia do sono pode ser também uma manifestação de traumas não processados ou repressões profundas. Mas essa é uma teoria um tanto controversa e abre espaço para outras discussões interessantes sobre as conexões que temos entre a nossa mente e o corpo. Mas vamos para a interpretação cultural e religiosa. As explicações culturais e religiosas para a paralisia do sono são tão variadas quanto as sociedades que acabam criando esses relatos. Em diversas culturas diferentes, as experiências de paralisia do sono são frequentemente interpretadas por algumas lentes espirituais ou sobrenaturais. Por exemplo, no Brasil, a gente tem um relato daquilo que a paralisia do sono gera, que é o chamado de pisadeira, que é uma criatura que senta no peito das pessoas enquanto dormem. Eu coloquei a foto dela no grupo lá, tá? Dos aleatórios, também tá? conhecida como gatos. Gatos, Sentam no peito das pessoas enquanto dormem, ecoam os sintomas clássicos da paralisia do sono, assim como antigas crenças europeias sobre os fenômenos íncubos e súcubos. Ai, meu Deus do céu. Em várias tradições islâmicas, a paralisia do sono, por vezes atribuída a jinn, seres espirituais que podem prender uma pessoa entre o sono e a vigília. Essa interpretação acaba destacando a crença em influências espirituais diretas na nossa vida cotidiana. Essas interpretações culturais não só dão pra gente um contexto maior sobre o que é essa experiência, mas também influencia as pessoas a como elas reagem e lidam com a paralisia do sono. Em diversos casos, rituais e práticas religiosas acabam sendo empregadas como alguma forma de tentar proteger você dessa paralisia, ou até mesmo uma tentativa de curar, refletindo a integração profunda do fenômeno nas crenças espirituais e religiosas de uma comunidade. E aí, a paralisia do sono é um fenômeno que acaba transcendendo as explicações científicas, tocando profundamente as pessoas que acabam passando por esse tipo de experiência. Nos relatos pessoais de paralisia do sono é frequentemente destacado não só um terror físico e psicológico, mas também um impacto emocional duradouro dessas experiências. Várias vezes os indivíduos descrevem uma sensação de uma presença ameaçadora no quarto, o que intensifica o medo e a ansiedade durante o episódio. Um desses relatos de uma jovem que vivenciou a paralisia do sono diversas vezes durante a sua adolescência. Ela descreve que o momento da paralisia, em diversas ocasiões diferentes, acabava fazendo com que ela acordasse no meio da noite e se sentisse incapaz de se movimentar. E aí ela sentia uma pressão muito grande no peito e acabava vendo vultos nas sombras do seu quarto. Nossa, pai. Para essa jovem, cada episódio deixava um resquício de medo que persistia a ela, com um medo gigantesco de dormir de novo. Com o tempo, ela acabou aprendendo a reconhecer os gatilhos que provocavam a paralisia do sono, como o estresse e a privação dele, e adotou estratégias para conseguir minimizar essas ocorrências. Por exemplo, tem também um caso de um professor universitário que relatava suas experiências de paralisia do sono como algo quase que espiritual. Durante esses episódios dele, ele sentia que estava sendo visitado realmente por entidades de outra dimensão e escolheu interpretar esses momentos como uma oportunidade para conseguir explorar estados alterados de consciência ao invés de simplesmente sentir medo dele. Todos esses relatos ajudam a gente a ilustrar ali uma série de reações pessoais em relação à paralisia, desde o medo extremo até a curiosidade e também a aceitação desses fenômenos. Cada história acaba sendo uma janelinha ali para os seres humanos conseguirem interpretar essas experiências que desafiam nossa compreensão do normal e do paranormal. Apesar da sua natureza perturbadora, vai aqui o detonado da paralisia do sono. Olha aí, 2 assuntos em um. O bloco dentro do bloco. Bloco sem um, exatamente. Bloco dentro do bloco. Aquele filme, Inception, isso. O guia completo de como platinar tudo 100% detonado. A paralisia do sono
é geralmente considerada inofensiva do ponto de vista médico, fique tranquilo. No entanto, devido ao intenso medo e ansiedade do que pode acontecer, encontrar maneiras ali de você conseguir administrar e potencialmente reduzir a frequência desses episódios é muito importante para muitas pessoas que regularmente sofrem com esse fenômeno. Especialistas recomendam várias estratégias para você conseguir ali dar uma administrada e uma tentativa de reduzir na paralisia do sono. Uma delas é você manter uma rotina regular de sono. Ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário todos os dias ajuda você a regular o seu relógio biológico e pode reduzir a incidência desse fenômeno. Evitar estimulantes como cafeína e dispositivos eletrônicos até mesmo cerca de 6 horas antes para cafeína e 2 horas e meia antes de dormir no caso de dispositivos eletrônicos também ajuda bastante. Psicologicamente, técnicas de relaxamento e mindfulness podem ajudar a diminuir o estresse e a ansiedade que são frequentemente associados ao aumento da frequência da paralisia do sono. Além disso, a terapia tem se mostrado eficaz em ajudar as pessoas a mudar os padrões de pensamento que contribuem para o medo e ansiedade durante esses episódios, principalmente quando você vai tentar relaxar antes de dormir. Por isso, a paralisia do sono é um fenômeno um tanto fascinante e também aterrorizante, mas ele oferece uma visão única sobre a complexa interação que a gente tem entre o corpo e a nossa cabecinha. Ao fazer isso, a gente acaba buscando não só entender melhor o que é a paralisia do sono, mas também apreciar como diferentes pessoas e culturas enfrentam e interpretam este intrigante mistério. E é isso o meu tema da semana. Muito bom. Vocês sofrem de paralisia? Alguém já teve aí paralisia do sono? Eu Sim, tenho. Sim. Já, mas eu uso as técnicas da mantinha, né? A mantinha protetora, que você fica, né? Que ela cobre e te ajuda pro Satanás não puxar no pé. Claro, né? O ser espiritual. Lógico, a mantinha... A mantinha blinda. Que mantinha? O que é isso? É a mantinha, você cobre. Eu sou mantinha. A igual mantinha que você tem. Exatamente, que você cerebral. deita e cobre a cabeça e o demônio não pega seu pé e evita essas coisas. E você arrumar o seu quarto antes de dormir, porque você colocar aquela blusa, aquele casaco na cadeira, ele vai virar uma entidade maligna às 3h15 da madrugada. Sem dúvida. Então você tem que sempre deixar o seu quartinho arrumadinho, bonitinho, pra evitar que o capiroto haja na sua hora de soneca. Não, mas realmente, assim, a paralisia do sono é uma coisa bem complicada, assim. E o Steve falou uma coisa engraçada. Depois que eu tive gatos... É uma aflição, cara. A gente fica mais corajoso, porque qualquer barulho de falar é o gato. O problema é quando os gatos estão na cama com você. Você fala, Às vezes, quando o barulho tá longe dos gatos, você não é o gato, né? Mas eu já tive uma paralisia, assim, que é muito louco, assim. Daquela sensação, e eu lembrei de uma oração que a minha avó falava, assim, e eu fiquei mais... Mas é a coisa do psicológico que o Tom falou. É você focar em coisas que te acalmam. Então você começa a relaxar o corpo ao ponto de... Aí, lógico que, né, você pensa numa oração, pensa em qualquer coisa, poderia ser qualquer coisa, poderia ser, sei lá, tumba, lagatumba, tumbatá, mas ao mesmo tempo você relaxa, o seu corpinho você vai ficando mais... E realmente, a cabecinha da gente é muito louco, né? Eu acho que pior do que a paralisia do sono é aquela sensação de queda. Quando vê os dois juntos, então, a paralisia do sono com a queda, que parece que você tá caindo de uma altura muito real, eu acho que é o combo do pior sono que você pode ter na vida. Olha, eu tive uma experiência de quase paralisia do sono, que foi engraçado, que eu era criança, acordei, fui coçar meu olho e não conseguia levantar o braço. Ah, tá bom. Sabe quando você vai fazer e tipo, sabe, meu braço não tá se mexendo? Você acordou, mas seu braço não acordou, né? Não acordou. Aí eu fiquei... Peraí, aí eu consegui levantar a cabeça, aí eu percebi que eu tava paralisado, mas meu braço não se movia. Meu braço direito, né? Aí eu peguei com a minha mão esquerda, levantei meu braço e soltei, ele caiu na minha cara. E aí eu fiquei desesperado, né? Levantei e saí correndo, parecia um boneco daqueles borracharia, com a mãozinha pendurada assim. Pai, não sei o que. Mas passou um minuto, eu comecei a sentir ele formigando. Isso. O que aconteceu? Eu dormi em cima do braço. Exato, aquela sensação de dormência. Exato. Eu tinha raramente, assim, mas agora tem anos que eu não tenho mais, viu? Não tenho mais paralisia do sono. Eu dormia sempre eu durmo sempre meio que de lado, meio bruços, e aí eu lembro que eu ficava tentando acordar, tava consciente, eu comecei a dormir, aí de repente eu acordava, mas o corpo não acordava junto, e eu ficava ali forçando pra tentar acordar.
antes que aparecesse o capiroto, porque aí, se eu acordasse antes, era melhor. Muito bom, excelente assunto, muito bom. Olhe nos meus olhos, filha. Você ama a palavra de Deus? Sim. Ama a Bíblia? Ama a oração? Sim, sim. Somos todos filhos do pecado. Mas fique sabendo que não criei bruxa nenhuma nesta casa. Oremos. E nada temeremos. Jamais receberemos o demônio. Vamos lá finalizar com chave de ouro? Clebão da Massa, qual o assunto aleatório da semana? Então, para manter a hype lá no alto, já que estamos falando de coisas profanas e coisas, né, lá em cima, o meu assunto aleatório vai pro cerne do filme, né, que se passa em 1630 e tudo que era fora do padrão era tido como profano, pagão, bruxa. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema tão polêmico e tão massacrado que é o paganismo. Olha aí! Maravilha! Olha aí! Então, para começar, vamos entender o que é o paganismo no seu cerne da sua palavra, né? O paganismo vem do latim pagnus, que significa camponês ou rústico. Olha aí. E um derivado do paganismo é o pagis, que significa aldeia. Então o paganismo está sempre ligado com uma coisa meio ruralística, né? O paganismo é um termo amplo a que se refere a uma variedade de tradições espirituais e religiosas que estão enraizadas em culturas antigas e pré-cristãs. Essas tradições, muitas vezes, têm suas origens em sociedades politeístas e são marcadas pela adoração de múltiplos deuses e deusas, como era no Egito, como era na Grécia, como era em Roma, em contraste com as religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. As práticas pagãs são extremamente diversas e podem variar amplamente dependendo da cultura e da região. Alguns dos sistemas de crenças mais conhecidos que são considerados pagãos, inclusive o paganismo nórdico, ou Astaros, que eles chamam, o paganismo romano antigo, o druidismo, o celta, a Wicca, que todo mundo já na fase dos anos 90, anos 2000, foi uma febre, essa coisa da Wicca, por conta até daquele filme do Bruxa de Blair, e várias formas de neopaganismo contemporâneo. São os novos pagãos. Pagãos ou pagãos? Pagãos. Pagãos. No paganismo, a natureza desempenha um papel central e muitas tradições pagãs enfatizam a conexão espiritual com o mundo natural. Muitos praticantes pagãos celebram ciclos sazonais, como solstícios, equinócios, e realizam rituais ao ar livre, em locais significativos como florestas, rios ou montanhas. Além disso, os pagãos tendem a valorizar a individualidade espiritual, a liberdade de crença. As práticas e crenças pagãs muitas vezes se adaptam e modificam pelos praticantes, de acordo com suas próprias necessidades e intuições espirituais, o que contribui para a diversidade e riqueza do movimento pagão, não sendo algo engessado, cheio de dogmas. É importante também observar que o termo paganismo foi historicamente usado de forma pejorativa por seguidores de religiões abrâmicas, ou seja, aquelas que vêm da linhagem de Abraão, particularmente o cristianismo, para descrever crenças não cristãs. Então tudo que não era cristão era pagão, estava ali no bolo. Não tem cruz, é pagão. No entanto, muitos pagãos contemporâneos reivindicam o termo como uma identidade espiritual positiva, inclusiva e destacando sua conexão com tradições ancestrais e reverência pela terra e seus ciclos naturais. Uma das características gerais do paganismo, ou seja, o básico do jovem manual pagão, é ele ser algo politeísta, ou seja, os pagãos geralmente adoram múltiplos deuses e deusas, cada um associado a diferentes aspectos da natureza, da vida humana ou do cosmos, veneração da natureza. Muitas tradições pagãs têm como forte conexão com a natureza e valorizam a reverência pelos elementos naturais, como terra, água, fogo, ar. Não é o Capitão Planeta, mas eles têm essa questão de venerar a natureza. E como eu disse acima, eles veneram ciclos, tudo que vem da natureza, que é o equinócio, o solstício, o pôr do sol,
um eclipse, são frequentemente celebrados. Diversidade. O paganismo é extremamente diversificado e inclui uma ampla variedade de tradições regionais e culturais, como o paganismo nórdico, o druidismo celta, o culto dos deuses gregos romanos, entre outros. A ritualística. Os praticantes pagãos muitas vezes realizam rituais, cerimônias e práticas que eles dizem serem mágicas, tenho mais aspas, mágicas, para promover a conexão espiritual, buscar insights ou influenciar eventos. E também outra característica do pagão é a individualidade e o ecletismo. Muitos pagãos valorizam a liberdade individual nas escolhas de suas crenças e práticas espirituais, e o ecletismo é comum. Como muitos pagãos incorporam elementos de várias tradições e sua espiritualidade pessoal. Ou seja, eles não se fecham para nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de prática. Eles abraçam qualquer tipo de experiência. Eu vou botar agora aqui no grupo dos aleatórios, até para quem quiser acompanhar, os símbolos pagãos mais famosinhos, que o pessoal mais... Geralmente um filmezinho tem, você geralmente já viu esse símbolo em algum lugar. Então vamos aqui, o primeiro e o mais famoso é o pentagrama. Quem não conhece o pentagrama? O pentagrama, talvez o símbolo pagão mais famoso, contém cada ponta da estrela representa um elemento: terra, água, ar, fogo. Enquanto a quinta ponta representa o espírito. Outro símbolo pagão é a triluna. Representa 3 fases da lua: crescente, cheia e minguante. Em algumas religiões é o símbolo da deusa tríplice, significando as 3 etapas da vida de uma mulher: donzela, mãe e velha. Outro também que é muito conhecido é o triscle, de origem celta. Representa o movimento da vida do universo. Também se refere aos aspectos tríplices da cosmologia celta: submundo, mundo intermediário e mundo superior. Outro também que é conhecido até para quem é fã do Neil Gaiman é o Ankh, que a morte usa esse amuleto, também chamado de cruz ansata ou cruz egípcia. Significa a chave que separa a vida da morte, ou seja, é a chave que liga os mundos materiais e espiritual. Seu significado também é associado à vida eterna, à imortalidade, à fertilidade e à reencarnação. Esse agora ele me pegou, porque realmente eu não sabia que o Mjolnir, o martelo do Thor, é um símbolo pagão. O martelo do Thor, deus do trovão na mitologia nórdica, o símbolo representa a força e a proteção contra o caos, e era utilizado nas culturas escandinavas antigas em todos os tipos de ritual. E o último símbolo, também vindo da parte celta, é a triquetra. Representa a conexão entre a mente, a alma e o corpo. Na cultura céltica, representava os 3 reinos: a terra, o céu e o mar. Eu falei sobre a questão da Wicca, mas na verdade existem vários tipos de caminhos do paganismo. No caso, como eu falei, o paganismo greco-romano, o paganismo egípcio, o neopaganismo, e o mais famosinho é o Wicca, que é a maior religião neopagã do mundo e teve origem na Inglaterra na metade do século XX. Também conhecido como bruxaria, a Wicca não possui um sistema fixo de crenças e conta com diferentes vertentes ao redor do mundo. Em geral, a religião cultua 2 deuses, a deusa tríplice, que representa o sagrado feminino, e o deus cornífero, que baseada em diversas entidades antigas, como Dioniso, o sátiro e o bode. É porque ele tem chifre, por isso que é cornífero. Exatamente. Muito bem. E a Wicca, ela está sendo meio que não substituída, mas estão criando novos adeptos pelo neopaganismo, que surgiu na Alemanha, e ele adota uma visão mais do cosmo, uma coisa mais científica. Científica ou astrológica? Astrológica, desculpa. Astrológica. Então, tipo, é o jovem astrólogo. Isso, exatamente. Então, a Wicca, eles estão meio que sendo não é que substituído, mas as pessoas estão ficando mais adeptas desse neopaganismo germânico, que busca uma coisa mais teóloga, uma coisa mais buscando mais pro cosmo. É importante também ressaltar que o paganismo contemporâneo
não se limita a reviver antigas tradições religiosas, mas também incorporar novas abordagens espirituais adaptadas aos tempos modernos. Muitos pagãos veem sua prática como uma forma de reconexão com suas raízes ancestrais e uma resposta à alienação em relação à natureza na sociedade moderna. Uma forma de se encontrar com a sua deusa interior e uma expressão de liberdade religiosa e espiritual. A questão do paganismo, hoje em dia, fica um pouco limitada por conta da vida urbana. Então, muitos grupos da Wicca, desses neopagãos, tentam se encontrar em praças, em florestas e promovem, no caso, rituais, que seriam como piqueniques, danças folclóricas. Eu pensei em piquenique, mas eu não acreditei que seria válido. Danças folclóricas, qualquer coisa que você faça um contato direto com a natureza. Visitas a cachoeiras, qualquer tipo que religue você ao seu eu natural. Então, o paganismo hoje não está mais ligado àquela visão de 1630, né, onde tudo era profano, onde tudo era ligado ao mal. Hoje o paganismo é simples uma ligação com a natureza. E foi isso o meu assunto aleatório de hoje. Essa história de paganismo é muito louca, cara. Quando o cristianismo tomou conta dos lugares, eles transformaram vários deuses das religiões pagãs em seres menores, né? Sim, hein? Isso é muito louco. Não, e eles apagavam eles faziam muito sincretismo religioso, né? Para as pessoas poderem utilizar e fazer e tal. É uma discussão se algumas religiões de matriz africana poderiam ser consideradas como pagãs também. Uhum. É uma discussão nesse... Porque não deixa de ser uma coisa da natureza também. Sim, sim. Inclusive, o melhor exemplo que me deu foi meu amigo irlandês que me contou que sabe os leprechauns, aqueles duendinhos vestidos de verde, coisa e tal? Sim. Que na verdade eram deuses de uma raça das religiões pagãs lá da região da Irlanda. E o cristianismo transformou nesses, né, duendinhos serelepes e malandros, tipo Saci. E não era nada disso. Ué, não sei se vocês já leram aqueles deuses americanos do Neil Gaiman. Sim, tem até a série. A série não vale muito a pena. American Gods, a série se perdeu. A primeira temporada vale a pena. A segunda é um lixo, a terceira o Gaiman tentou corrigir. Mas o personagem do Leprechaun é isso. Ele tem um episódio que fala só a vida dele. Isso. Ele como um rei deus lá e tal, guerreiro e tal, bem bacana mesmo. Olha aí. Muito bom, assunto aleatório. E o que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi a dancinha do pentagrama. Eu aprendi que a maçã é uma fraude. Essa Olha porra, aí, essa foi uma porrada, não foi? Essa foi foda. Bom, eu aprendi que para evitar o kanashibari não adianta só você regular o alarme do seu relógio aí para acordar todo dia na mesma hora, você precisa regular o seu relógio biológico. É. Eu aprendi que se você estiver de bem com você mesmo, você não vai ter a paralisia do sono. Isso aí. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim das... Bora! Vocês estão prontos? Todo mundo pronto? Todo mundo com a sua pauta na mão? Sim. Cara, eu tô achando que eu acho que hoje é o meu 10º episódio. Olha! Não, calma, deixa eu contar. Parabéns. Calma, peraí. Parabéns. Deixa eu contar. 1, 2, Foda-se, 3, não vai ganhar 4, 5, presente, nem 6, vai fazer 7, pedido 8. especial. Ah, não. É o meu 9º episódio. Que pena. Não é o hoje. 10º então, hein? Tá vendo? Que triste. Que Eu triste. troquei o meu carro num bode, me disseram que o bicho dá sorte. Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver. Troquei o meu carro num bode, me disseram que o bicho dá sorte. Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver. Pois é! Devolvo não, o bode é conselheiro, o bode é bom de opinião. Devolvo não. E Randy, aproveita e termina o episódio com a música Dança do Pentagrama que eu coloquei no Telegram também. Meu Deus do céu. Você vai dar azar, hein? Eu vou ver. DR. Eu vou ver. Caraca, Você o que é isso que tá falando, mas eu vou ver Ele agora. botou. DR é bom aqui. demais.
Bom demais. Muito bom. Muito bom. Dança do pentagrama. Então é isso? É isso. Então é isso. Bom amigo, me dê um conselho. Bebo, não bebo, bebo, não bebo. Bebe, bebe, bebe. E as novinhas vão fazer o quê? Desce, desce. Tem que respeitar o bonde, ele manda você. Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce. Tem que respeitar o bonde, ele manda você. Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce. Fim da sessão.